povo em frente no Largo do Caldas era imenso, pelas fotografias e pelo que ouço contar. Um dos tios conta no seu testemunho que eram mais de 400 carros. Vamos a ver, em 48 isto quer dizer alguma coisa, as pessoas não arredavam a pé. Ele, quando morre, em 48, o Terreiro do Paço até à Sé estava cheio de gente, era uma multidão. Lisboa parou para acompanhar o corpo do Padre Cruz. Aquelas ruas estavam pejadas de gente, né? E pessoas de todas as, como sempre, de todas as faixas, portanto, uma presença transversal, como tinha sido, nota na vida dele. É comovente naquilo que disse o cardeal Cerejeira nas Exéquias, é que ele apaixonou-se, ele quis se rever na cruz de Cristo. O Padre Cruz nasceu em Alcochete, na casa que ainda lá está, no Largo do Rossio, no dia 29 de julho de 1859. O Padre Cruz nasceu, sempre lembro da minha mãe dizer, nasceu tão frágil em casa como era dado na altura, tão frágil e tão difícil de acreditar que pudesse sobreviver ao nascimento, que foi batizado em casa. Nasceu doente e viveu até aos 89. O grande toque daquele jovem começou por um momento de um retiro espiritual que ele fez enquanto estudante em Coimbra e por uma confissão geral da vida. E creio que aí, para aquilo que a gente se apercebe do que ele próprio fala de si mesmo, houve ali um toque de Deus e de um chamamento a uma vida mais santa, mais perfeita, um desejo de não pecar mais e um desejo de se entregar a Jesus Cristo. Ele transformou em Cristo toda a sua vida. Depois da ordenação, pensaram nele para o Colégio dos Órfãos, porque ele já tinha no coração este desejo dos pobres, dos carenciados, dos desprotegidos. E foi um lugar ideal para ele ser diretor. E por Braga, os anos que lá viveu, não sei agora quantos, mas já era conhecido pela sua caridade, pelo seu serviço aos pobres. Era muito chamado para conversar pessoas, ou iam lá ao Colégio dos Órfãos, que ainda existe hoje, para se conversar. Foi ele que chamou os salesianos para Portugal, porque ele era diretor do Colégio dos Órfãos em Braga e percebeu que era preciso uma ordem masculina que fosse especializada em crianças e jovens. E ele que escreve para a Itália e lá vêm 2 padres diocesanos. Veio para Lisboa, para diretor espiritual do seminário. E aí também todos os seminaristas que lhe passavam pela mão pressentiam que estavam diante de um homem de Deus. Os grandes carismas deles era visitar prisões. Quando já velhinho lhe perguntam ao Padre Cruz, já com a idade que tem e tão doente, o que vai fazer à Madeira? A resposta foi esta: vou visitar os presos. O Padre Cruz começou desde muito cedo, tanto que quando se pode ver agora, esta urgência de visitar os presos. A metodologia que ele tinha, que me parecia ser muitíssimo revolucionária. Não era só visitar os presos, era interessar-se pelos seus problemas e mais ainda pelas famílias desses presos. Se o pai está preso, o que é a pobre da mulher e dos filhos passam fome, ele interessava-se. Ele, se fosse necessário, ia falar com o advogado. Ele tomava a peito a vida dos presos. Ele intercedeu por carteiristas, intercedeu por assassinos e intercedeu dando a sua honra. Ele ia muitas vezes rezar e confessar as pessoas na prisão. E uma das vezes que visitou, pediu ao diretor da prisão que ia ali a rezar missa na igreja que era ali perto e ele levaria os presos. E o diretor da prisão disse: mas o senhor tem a certeza do que está a fazer?
E ele disse, sim, sim, porque eles já estão todos confessados. Uma resposta, já estão todos confessados, vão só agora aqui à missa. E foram e vieram todos para o seu pé. A vida dele passou a ser um exemplo itinerante desta pobreza, portanto, um andarilho. Tudo o que ele tinha, de facto, era para dar a quem precisava, era para dar aos pobres. E eu sei que ele andava a ajudar a toda a gente e ao pobre. Ele andava com uma bata preta. Tios passou à minha casa e pediu se eu não tinha umas calças velhas que lhe emprestasse. E eu disse, oh tio, por amor de Deus, vamos ali comprar um par de calças. Não, filho, não estás a perceber. É que acabei de vestir um pobrezinho, dei-lhe as calças, porque ele tinha, como ele diz, as carnes à mostra e era muito pobrezinho. E então dei-lhe as minhas, entrei numa casa, tirei num portal de casa, tirei as calças dele e venho aqui sem calças debaixo da batina. Nunca deixava que ninguém filmasse ou fotografasse, era bastante avessa a esses tipos de exposições, mas conseguiram levar avante porque o preço dele pousar vivo para o quadro seria para dar aos pobres. Ele movimentou imenso dinheiro. Balúrdios de dinheiro, que ele fez um banco alimentar contra a fome em Alcochete. Que me espanta pela quantidade de milagres que ele fez em vida. O arquivo e aquilo que guardamos dele dão-nos contínua referência a coisas dessas. Há alguém que está muito doente e a família pede que o Padre Cruz lá vá. E o Padre Cruz vai, reza com a pessoa, confessa, era sempre a sua preocupação, e garante-lhe, reza comigo porque Nossa Senhora te vai proteger. E a pessoa ficou curada e daí a uns dias já andava na rua. Uma pessoa que nos anos 30, 40 teve um acidente grave, tinha a perna toda com uma septicémia, portanto iam-lhe amputar a perna, o Padre Cruz foi visitá-lo ao hospital e os médicos no dia a seguir não sabiam como, mas a infecção da perna tinha desaparecido. Não tinha tempo de celebrar a missa, mas ele não quis deixar de confessar as irmãs e distribuir a comunhão. E assim aconteceu, só que a irmã tinha consciência, isto é contado por ela, a irmã tinha consciência que consagradas só estavam poucas hóstias. E ele foi buscar o cálice, começou a dar a comunhão e as hóstias multiplicaram-se. Aparecer sem ser chamado quando as pessoas estavam aflitas e o chamavam mentalmente. Ele aproximava-se de uma mãe com um filho e ele tinha a intuição interior se a criança estava ou não batizada. E a mãe ficava assustada, como é que o padre sabe que o meu filho não está batizado? E que em vida comoveu e interpelou muita gente para se converter, para se confessar. Bastava um olhar. Eu tenho uma fotografia muito especial dele que tem um olhar que vale mais do que 1000 palavras. Este coração sempre em fogo. Padre Cruz foi chamado pelo filósofo Leonardo de Coimbra num momento muito crucial da vida dele. Há um facto na vida dele, do Leonardo de Coimbra, que no fundo acende todas as luzes vermelhas e que é o único filho, o Leonardo Augusto, com 21 anos está a morrer com pneumonia. E ele, numa verdadeira agonia por este filho que tanto amava, pediu ao Padre Cruz precisava dele. E o Padre Cruz foi e confessou. Na verdade, quem conta bem a história diz que tiveram primeiro a conversa e o Padre Cruz é que, cá está, a humildade firme, que em certos momentos ele percebeu que não disse só, olha, agora ajoelhe-se, no meio de uma frase. E ele ajoelhou-se. Ele depois desejou ardentemente a mulher com quem estava casada, a Amélia, e de quem já tinha o filho, que o Padre Cruz o casasse pela igreja, e assim aconteceu, batizasse o filho. Eu não preciso de sábios, nem de teólogos, preciso de um santo. E foi o santo que o converteu. É um homem que está embebido de Deus, ensopado do divino. Era uma pessoa de oração permanente. Era um homem apaixonado pelo diálogo com Jesus. A vida eucarística para ele era a sua paixão, que era a celebração da missa, que celebrava
com uma tal devoção, um tal respeito, um tal fervor. Na Baixa de Lisboa, sempre que o Santíssimo estava posto, ele lá ia para adorar e ficava horas em adoração. Ele era um devoto de Nossa Senhora, porque encontra nela a mãe do seu Jesus. Ele rezava imensos terços por dia. O Sr. Cardeal foi lá fazer a visita pastoral e ele pediu boleia para Lisboa, porque tinham lá estado a pregar. E o Sr. Cardeal deu-lhe, Mendes Belo, e o Sr. Cardeal deu-lhe boleia, e ele mal entra no carro, pergunta: Vossa Eminência dá licença que rezemos um terço? E o Sr. Cardeal disse que sim, e ele começou a rezar um terço. Mas acabado o primeiro, rezou o segundo, e acabado o segundo, rezou o terceiro, e o quarto, e o quinto, e o sexto. E quando o carro parou em Lisboa, para o Padre Cruz descer, o Padre Cruz volta-se para trás e pede ao Sr. Cardeal: se Vossa Eminência desse licença, rezávamos só os 2 mistérios que faltam para acabar o 9º terço. A irmã Lúcia alegrava-se e escreveu isto mais que uma vez, quer em carta pessoal, quer depois nas suas memórias, que foi o primeiro confessor e de algum modo o primeiro conselheiro espiritual que ela teve foi o Padre Cruz. Até foi ele que deu a primeira comunhão à irmã Lúcia. Ele ficou sempre intimamente ligado a Fátima. Procurava no dia 13 ir sempre a Fátima para confessar. A vontade dele era uma vontade determinadíssima de ser jesuíta. Mas como era a sua paixão, e desde Coimbra, dos exercícios espirituais que fez, houve se calhar 2 fatores que foram adiando. O primeiro, a pouca saúde que ele tinha, já foi dito aqui, que era um homem desde pequenino muito débil. Por outro lado, eu percebo e não condeno que o Sr. Patriarca, ou os 2 patriarcas que viveram com ele, tivessem uma certa relutância em dar licença, porque perdiam um apóstolo e um santo no clero da sua diocese. Sucedeu com grande encanto dele, e não só, acho que toda a gente, a sua entrada na Companhia de Jesus em 1940. Ele teve licença para entrar na Companhia e foi preciso recorrer ao Papa, nessa altura Pio XII, porque não se ia pedir a um santo com 80 anos que fizesse 2 anos de noviciado. Então o Papa dispensou dos 2 anos de noviciado e ele, no dia 3, dia do seu santo Francisco Xavier, o Padre Cruz faz os seus votos na capela do seminário do noviciado, que nessa altura estava no chamado Mosteiro da Costa, em Guimarães, que hoje é uma pousada. De coração, ele foi jesuíta toda a vida. E depois, no seu testamento, queria ser enterrado no jazigo da Companhia de Jesus para ficar sepultado junto dos seus irmãos. Ele morreu com uma serenidade e uma naturalidade que são comoventes. Aquilo que me interpela mais e que eu acho, e por isso mesmo é que é muito importante este processo de canonização, é pela quantidade de graças que ele distribui em vida. Em vida, do lado de lá, obviamente, hoje do lado de lá. Recebi uma graça muito especial do Padre Cruz. Pedi ao irmão Padre Cruz, porque eu tinha a minha nora para ter bebê e estava com muitas dificuldades em ter a minha menina. E eu agarrei-me ao irmão Padre Cruz com tanta fé, que sei que ele ajuda muita gente. E a minha nora, ao fim de uma semana, teve a minha menina sem problema algum. É uma graça muito grande. Uma irmã minha, a única que tenho, tem uma devoção imensa ao Padre Cruz e vinha 9 dias seguidos ao cemitério pedir uma graça, e se o Padre Cruz lhe concedia, vem 9 dias seguidos agradecer. Fui no hospital, perdi sangue
e depois aí recuperei. E agora eu estou aqui, já estou bem, já não tenho mais dores no estômago e estou curada com a intervenção de Deus e do meu querido amigo Santo Padre Cruz. Sempre engracei com este Padre Cruz, não sei porquê, mas sempre engracei com este Padre Cruz. Alguma coisa ele tem que fazer, porque vem aqui muita gente a dar graças a ele e a pôr sempre flores, alguma coisa o Santinho Padre Cruz tem que fazer. Isto de ir ao cemitério celebrar a missa no dia 29 de julho, que é o dia do nascimento, ou no dia 1 de outubro, ao cemitério de Benfica, e encontrar uma gente que vem numa caminhoneta de Monção, ou de Melgaço, ou de Gondomar, isto não pode deixar de me interpelar. Este coração sempre em fogo. Um olhar que vale mais do que 1000 palavras.